Mas, muito bem. Vocês conheceram o professor Cristiano ontem, correto? Então, Cris e eu, nome estranho, eu sei, Mica. Não dá risada não, porque a gente não escolhe o nome que a gente ganha de pai e mãe. Né? Mas fazer o quê? Faz parte. E eu vou trabalhar aí algumas partes da biologia. É claro que talvez nesse princípio, nessa aula inaugural, talvez eu e o Cris a gente fale algumas coisas muito parecidas, iguais, porque é o princípio, é o início de tudo aqui. De qualquer forma, por ser a nossa primeira aula, eu fiquei pensando, eu acho que não faz sentido eu chegar já de cara e falar, vamos falar sobre isso hoje. Eu quero fazer uma apresentação aqui para vocês, para explicar, justificar por que o nosso primeiro capítulo vai ser o assunto que eu vou dizer daqui a pouco. Que na verdade, ao pé da letra, a gente vai trabalhar só na semana que vem. Mas a biologia é uma ciência, todos aqui sabem disso. Como a matemática também é, a própria física também é. São ciências, a história é uma ciência e assim por diante. E é claro que todas elas têm a sua área de trabalho, a sua área de estudo, ou o seu foco de estudo. Todos aqui sabem que a palavra biologia, ela vem da fusão de duas palavrinhas que vocês aprenderam lá no 5º ano de vocês. Faz um bom tempo, tá certo? Mas só para relembrar, só para cumprir tabela. Nós sabemos que a palavra logia, ao pé da letra, se levarmos isso ao pé da letra, significa estudo. Assim como também, levando ao pé da letra, a palavra bio significa vida. Então, eu vou repetir o termo, se levarmos ao pé da letra, a biologia é uma ciência que estuda a vida, correto? Se ela é a ciência que estuda a vida, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. A pergunta mais óbvia que deveria ser feita nessa hora. Se a biologia é uma ciência que estuda a vida, o que é a vida? Finalmente conheci um aluno que sabe a resposta. Finalmente. A biologia não estuda, se for levar, ela passa batido, estuda a vida, passa batido. Mas ao pé da letra, a biologia não estuda a vida. Na verdade, como disse o colega, não existe definição para a vida. Nem os filósofos, pior que os caras, viajam, conseguem definir o que é vida. Então, ao pé da letra, a biologia não estuda vida. Não estuda. Perfeito. Então, na verdade, o que a biologia estuda, já que a vida não tem definição, se levarmos isso então à realidade, a biologia é uma ciência que estuda seres que têm vida. A biologia é uma ciência, então, que estuda os seres vivos. Este é o objeto de estudo dessa ciência. Aí, a partir daqui, nós podemos fazer duas ramificações. Entender as diferenças entre os seres vivos e os seres não vivos, ou, a parte que eu preciso agora, o outro ramo, apresentar aqui para vocês quais são os principais grupos de seres vivos que nós vamos estudar esse ano letivo com vocês. Por que você colocou entre aspas? Para quem gosta de copiar, só para organizar vocês. Eu vou fazer um crescente aqui, ó. Crescente, então é um contínuo. Se você vai virar a sua coisa de lado, ou fazer por partes, é você organizar. Estou falando antes, para depois você. Por que não falou antes como é que ia ser? Só para vocês entenderem aqui, tá bom? Então veja lá. O primeiro grupo de seres que interessam para nós, e eles são os motivos destas aspas aqui, são os vírus. O que vai me gerar uma óbvia pergunta. Vírus são ou vírus não são seres vivos? Vamos deixar quieto por enquanto? Depois nós vamos estudar isso. Vírus são os únicos seres do planeta que se caracterizam por serem acelulares. Vamos lembrar uma outra coisa bem rápida e famosa aqui, ó. A letra A. Galera, a letra A, ela nega a palavra que vem depois dela. Então, não celulares, não tem célula. E vocês sabem que uma célula é formada basicamente por quais partes? De fora para dentro, uma célula tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo e ribossomo. Então, como eles são acelulares, vírus não é formado por isso, não tem membrana, não tem citoplasma, não tem ribossomo, nenhuma organela, não tem núcleo, o que gera uma pergunta: como eles são? Lá no capítulo de vírus a gente vai trabalhar isso com vocês depois, aguenta aí.
Então, veja bem, são os únicos seres acelulares do planeta. Os únicos. Então, quer dizer que, veja bem, desse grupo vírus, para o próximo, nós temos um salto evolutivo. Então, do grupo dos vírus, para o próximo grupo agora, nós temos um salto evolutivo. Onde nós entramos no grupo dos chamados reinos, que eu vou explicar mais tarde também. E aqui, nós conhecemos o primeiro reino de seres vivos, chamado Reino Monera. Reino Monera. Vamos lá. Qual foi o salto evolutivo? Senhoras e senhores, se os vírus são os únicos não formados por células, estes caras são os primeiros seres celulares que existem. São os primeiros seres formados por células. Agora, aguarda o seguinte. Na evolução, quando uma característica surge, ela tende a permanecer. Quer dizer que de Monera para frente, até alcançar os humanos, todo mundo tem célula. Vírus, então, são os únicos acelulares. Só que pensa outra coisa comigo, por favor. Se são os primeiros caras formados por células, o que vocês acham? É uma célula evoluída ou é um protótipo? É um protótipo, uma tentativa, que deu muito certo. É uma célula primitiva. E esta célula primitiva, ela é uma célula procarionte. Então, estes seres são os primeiros celulares e são os únicos seres procariontes que existem. Galera, o prefixo pró quer dizer primeiro, primitivo. Já a palavra cario quer dizer núcleo. Então, núcleo primitivo. Nós vamos estudar esses caras também. Estou meio ruinzão de tosse, perceberam, né? Então, olha só. Vírus acelulares evoluiu para seres formados por células. Daqui para frente, todo mundo tem célula. Ponto final. Só que agora, quem faz parte desse grupo aí, professor? Dá exemplos para a gente. São representantes dos moneras. Caras bem famosos, hein? Entre eles, eu apresento um dos seres vivos mais bem adaptados do planeta, as bactérias. A maior prova disso, exemplo de curiosidade, cada um de vocês, vou me incluir nessa, cada um de nós, nesse exato momento, temos mais bactérias vivas em nossas bocas do que humanos vivos no planeta. O teu corpo tem 10 vezes mais bactérias do que células humanas. E a loucura maior é pensar que sem essas bactérias a gente não conseguiria sobreviver nesse mundo. A gente nasce 100% sem bactérias. Assim que nascemos, o nosso corpo começa a ser colonizado. E eu repito, sem elas a gente morreria. Então você tem 10 vezes mais bactérias em você do que células humanas. Então nunca mais se sinta sozinho. Não é real. Só não vai falar com as bactérias na frente dos outros, que eu vou estar louco. Além de bactérias, eu posso citar outros exemplos, entre eles aqui um dos famosos, as cianobactérias, primas, bem próximas das bactérias. Nós vamos falar sobre bactérias e cianobactérias com vocês um pouco mais para frente, quando falarmos sobre o reino Monera. Mas depois dos Moneras, olha comigo, outros grandes salto evolutivo aconteceu. Para esse outro grande salto evolutivo, o que é que mudou? Antes disso, quem são esses caras então? Aqui nós vamos chegar num outro reino, pessoal, que o nome do reino é muito estranho. É o reino, olha que nome feio, reino protoctista. Reino protoctista. Olha só que nome diferentão. Reino protoctista. Beleza. O que é que mudou? Vamos lá, eu vou encher o saco de vocês, tá? No quadro de novo. Os vírus são os únicos seres não celulares. A célula surgiu em Monera. Se são os primeiros, daqui para frente, todos têm. Só que eles são os únicos com células primitivas, um protótipo, procarionte. Vocês vão estudar célula mesmo, a estrutura da célula procarionte você vai estudar mesmo com o Cristiano.
Mas nós vamos falar de monera, eu vou voltar a falar de célula também. O que mudou para esse cara é que estes são os primeiros seres, olha o termo novo, os primeiros seres eucariontes. São os primeiros seres eucariontes. Olha só a diferença. Aqui eu tenho o prefixo eu, mas eu repito a palavra carion. Cário, de novo, igual aqui, ó. Cário quer dizer núcleo. Pró, primitivo. Núcleo primitivo. Cário, núcleo. Prefixo eu significa verdadeiro. Núcleo verdadeiro. Tem carioteca, aquela coisa toda que vocês vão estudar na citologia. Aguenta aí. Diga. Todos. Como que eles são os primeiros seres eucariontes? Todo protoctista é um eucarionte e daqui para frente todo ser vivo será eucarionte, incluindo a gente. Beleza? Agora, quem faz parte do grupo? Quem faz parte do reino protoctista? Galera, aqui é o seguinte. Também, exato. Eu tenho 2 grupos de seres conhecidos, entre eles, como disse o colega, as algas. As algas fazem parte do reino protoctista. Mas algas, a gente fala em algo, parece um ser tão longe, tão distante, tão anormal. Você sabia que você só está vivo porque existe alga? Você sabia que cada vez que você enche seu pulmão de oxigênio de ar, 90% do oxigênio que entrou no seu pulmão foi produzido por elas? Não é por vegetal, não. É por alga. Elas constituem o verdadeiro pulmão do planeta. Só por aí, só com essa informação, já justifica por que alga é cobrada no vestibular. Olha a importância que ela tem. Vida aquática só existe por causa delas. Base de cadeia alimentar. Nós vamos falar sobre elas futuramente. Mas aqui tem um outro cara. Os outros caras que fazem parte dos protoctistas são os seres agora chamados protozoários. Protozoários. Aí nós temos esses outros caras aqui também. Estes aqui têm a sua importância, mas para nós, humanos, o que interessa de verdade sobre protozoários, e nós vamos falar sobre isso, são as doenças que eles podem causar em seres humanos. Doenças que vocês já ouviram falar. Doenças de Chagas, malária, úlcera de Bauru, amebíase. Então nós vamos dar com vocês 7 doenças que protozoários provocam em humanos. Futuramente chegaremos lá. E não vai demorar muito para chegar lá, não. Esses grupos que eu vou estudar com vocês são curtinhos, tá? Então a gente vai chegar em protozoário meio que logo, meio que rapidão. Ok, e depois disso? Depois disso, nós encontramos o próximo reino. São 5, tá? Vimos 2. Vamos ao terceiro reino de seres vivos que nós conhecemos aqui. Este próximo reino, intrigante, muito anormal se compararmos com os outros seres vivos, é o chamado reino fungi. Ok, os fungos. Aqui então, o reino exclusivo dos fungos. Eu vou repetir uma informação só para deixar bem claro. Se os protoctistas são os primeiros eucariontes, se são os primeiros, essa característica que surgiu vai permanecer nos seres mais evoluídos. Então aqui é só para cumprir tabela. São indivíduos eucariontes também. São eucariontes. Muito bem, galera. Quando você fala em fungos, então vou colocar aqui o nome genérico para começar, ok? Então, ó, entre aspas aqui, ó, genericamente aqui nós encontramos todos os fungos, mas se a gente quiser lembrar alguns exemplos mais famosos, eu posso trazer alguns, como por exemplo, cara, esse fungo para mim é o melhor do planeta. As leveduras. Lembrou, né? Sem vergonha. Por que a levedura é importante? O cara falou aqui, cerveja. Não é por isso, não. Ela é importante porque ela vai fabricar pão, fermentar massa de pão. E o pão é o alimento mais antigo da humanidade. Fato, é por isso. Mas eu concordo. A levedura fabrica pão e fabrica álcool. 2 tipos de álcool. Álcool combustível. No Brasil vem da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos vem do milho, o etanol usado nos automóveis. E também o álcool das bebidas alcoólicas.
dependendo de onde vem o açúcar, um tipo de bebida. Se vem da cana, cachaça. Se vem do arroz, o saquê. Se vem da uva, o vinho. Nós vamos falar sobre isso futuramente também, beleza? Então esse fungo aqui, coração, porque ele faz pão. O que mais? Os cogumelos. Com certeza, os cogumelos são os fungos mais famosos que existem. Muitos comestíveis, verdade. Champignon, shiitake, shimeji, portobello, e um monte deles são facilmente comestíveis. Outros são tóxicos. Tem dois tipos de toxina agora. Aquele que vai fazer você passar mal e aquele que vai fazer você viajar. Alucinógenos. Os alucinógenos também fazem parte do grupo dos cogumelos. Aqui um outro cara que foi famoso, as trufas. Professor, trufa eu gosto, hein? Comprei um bombom trufado hoje. Velho, aquilo não é trufa nem aqui, nem na China. Bombom trufado é nome só. É um bombom muito gostoso, com uma ganache, pode ser saborizado não dentro. Top. Mas aquilo não é trufa. Alguém já comeu trufa aqui? Trufa de verdade. Também não. Eu já conheci alunos que comeram. Falei, velho, como é que é o trem? Ele falou, é trufa. Eu falei, valeu. Trufa de verdade. Fungo, trufa. Ele existe somente em uma região específica do sul da França. Tem a trufa negra, tem a trufa branca. Custa $1.500, 100 gramas. É um dos alimentos mais caros do mundo. Deve ser bom, não sei. Ou vai que não também, né? Às vezes é só fama, vai saber. Outro cara que eu queria chamar a atenção. Outro famoso. Penicílio. Vou pôr no plural. Penicílios. Já falo porque plural. Apresento a vocês um grupo de fungos que é considerado um cara que mudou o rumo da humanidade. O Penicillium notatum produz um antibiótico chamado penicilina. E a descoberta dele em 1920, por um inglês chamado Alexander Fleming, conseguiram, pela primeira vez, esse cara conseguiu um medicamento que, pela primeira vez na história humana, conseguia combater doenças provocadas por micro-organismos. Pela primeira vez na história humana, nós temos uma substância, um medicamento que nos permite combater seres microscópicos. E isso garantiu vida e sobrevivência de muita gente. Mudou, tanto é que os estudiosos aí mundo afora elencaram os medicamentos que mudaram a humanidade. A penicilina é um deles. O outro são as estatinas, medicamentos para controlar coração, pressão, etc. Toda. Beleza, moçada? E aqui, etc., tem tantos outros fungos que a gente pode falar futuramente. Depois do reino fungi, nós entramos agora nos dois maiores e mais evoluídos grupos de seres vivos do planeta. Entre eles aqui, o reino Plantae. Aqui nós temos um ramo da biologia que chamamos de botânica, não é isso? A famosa botânica. Reino Plantae. Como eu falei, um dos dois maiores grupos do planeta e com certeza, se não for o mais importante, um deles, com certeza. Cumprindo tabela. Vírus não tem célula, Monera procarionte, surgiu a célula lá, um protótipo. Evoluiu para cá, eucariontes. Daqui para frente, todos os seres vivos são eucariontes. Além disso, não há exceção. Todo vegetal, todos eles são multicelulares. Um termo que eu posso alterar por pluricelulares. Toda planta é formada por muitas células. Nos grupos inferiores ou menores, aqui só vai ter as duas coisas, tá? Tem fungo uni, tem fungo pluri. Tem protoctista uni, tem protoctista pluri. Monera unicelular. Aqui todas as plantas são multicelulares. E quando falamos em plantas, então, galera, vou pôr também o nome genérico aqui. Tá? Aqui o grupo dos vegetais, o grupo das plantas. E eu quero saber, claro, quais são os representantes. 4 grupos. 4 grupos primordiais. Vou colocar assim, ó. Primeiro, plantas que pertencem a um grupo chamado de briófitas. Aqui o vegetal mais primitivo que existe, tá?
Quando você fala em briófitas, eu falo, por exemplo, dos musgos, entre outros representantes. Quando você vai, por exemplo, perto de uma cachoeira, aí tem uma rocha, e ela tem aquele tapete esverdeado em cima, bem pequenininho. Aquilo pode ser alga, aquilo pode ser musgo, ou, normalmente, os dois seres habitando aquele local. Plantinha pequenininha, briófitas, musgos. O segundo grupo vegetal são denominadas agora de pteridófitas. As pteridófitas. Dentre as pteridófitas, destacam-se as mais famosas pteridófitas de todas, as samambaias. Que algumas pessoas falam samambaia. Já reparou que tem casa de vó, de famílias normais? Tem 1, 2, 3, 4 coisas que não podem faltar. Muito amor pro neto. Tem samambaia, tem violeta e tem pão. Casa de vó é assim. Muito bem, o que mais? O terceiro grupo vegetal são as plantas que chamamos de gimnospermas. Quando vocês estudarem botânica esse ano, vocês vão ver como de pteridófitas para as gimnospermas o salto evolutivo é gigante. Gigante salto evolutivo. Entre as gimnospermas citam-se, curiosidade, a maior planta do planeta são as sequoias. Você tem uma noção de uma sequoia? Ela é tão alta, uma sequoia adulta, ela chega a viver cerca de 5.000 anos. Para você abraçar o caule de uma sequoia adulta desta, são necessárias mais ou menos 33 pessoas adultas de mãos dadas para abraçar o caule. No Parque das Sequoias, no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, os caras abrem a árvore ao meio, onde passa dentro trem, rodovia, de tão gigantes que são as sequoias. São gimnospermas. Mas além das sequoias, aqui estão todos os pinheiros do mundo, incluindo a árvore símbolo do Paraná, as araucárias. Então aqui o exemplo que eu vou trabalhar, as araucárias. É o exemplo mais famoso no Brasil sobre gimnospermas, ok? As araucárias, aquela que produz o pinhão. Beleza, gente? Agora, sem sombra de dúvidas, se as gimnospermas são fantásticas, fantástico mesmo, é esse último grupo aqui. É o principal, o maior, o dominante e mais evoluído grupo vegetal do planeta. São as angiospermas. As angiospermas. Aqui tem um detalhe. O que toda angiosperma tem em comum? Duas coisas, que só angiosperma tem: flor e fruto. Flor e fruto. Eu vou colocar de forma genérica. Quem são elas? As plantas frutíferas. Desde as mais simples, como grama, milho, arroz, trigo, soja, até grandes representantes como os coqueiros, os jequitibás, os ipês, beleza? Bambu, cana-de-açúcar, todos eles constituem o grupo das plantas angiospermas. Vocês vão estudar isso eventualmente. Beleza, moçada? E agora, finalmente, não menos importante, longe disso, na verdade, o maior grupo do planeta é o nosso, obviamente. Aqui, eu apresento a vocês, então, finalmente, o reino Animalia. Reino Animalia. Beleza. Vamos falar de bicho. Tem o seguinte. Quando falamos do reino Animalia, vamos cumprir tabela. Vírus, acelulares, moneras, procariontes.
protoctistas, eucariontes, dali para frente todos somos. Como eu falei, estou cumprindo tabela apenas. Nossas células são eucariontes. E assim como os vegetais, nós, os animais, somos todos também multi ou pluricelulares. Então, plantas e animais são os únicos reinos que existem em que os representantes são todos pluricelulares, macroscópicos. Quantos grupos eu falei para vocês de plantas existem basicamente? 4. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando falamos em animais, a gente fala em 9 grupos. Vamos recordar rapidamente quem são eles aqui, por favor, olhem só. Do primitivo ao mais evoluído dos animais, o primeiro deles são os poríferos. Os poríferos são popularmente chamados poríferos ou esponjas. Apresenta o cara que inspirou o Bob Esponja. Beleza? O segundo filo, o segundo grupo animal que nós conhecemos, esse está mais para frente. O segundo são os quinidários. Quem aqui já foi queimado por água viva? Alguém? Quinidário. Aqui eu posso falar de 2 caras famosos, tá? Como eu falei agora, água viva. Um outro representante famoso demais, para deixar de fora, os corais. Os recifes de corais, entre outros representantes. Finalmente também, o terceiro grupo animal que nós vamos estudar são os chamados agora plateumintos. Vermes. Plateumintos são vermes. Aqui, o mais famoso deles, com certeza, são as tênias. Já ouviram falar em tênia? Popularmente ainda, as tênias podem ser chamadas de solitárias. Tênia saginata é um exemplo. Solitárias. Solium. Tênia solium. Oi? Não, minhoca vem depois. Outro cara, são também vermes, os nemateumintos. Dentre os nemateumintos mais famosos que existem, eu cito as lombrigas como exemplo. Lombrigas são os exemplos de vermes nematóides ou nemateumintos que você está vendo ali. E vai evoluindo, vai melhorando. O que nos leva a um quinto grupo. Os animais que têm corpo mole, os chamados, então, moluscos. Como, por exemplo, ostras, lesmas, mariscos, polvos, caracóis, caramujos, fazem todos parte dos moluscos. No próximo grupo, agora o item número 6 aqui, eu falo sobre anelídeos, senhoras e senhores. Os anelídeos. Olha o nome. Anelídeo vem da palavrinha anel. Verme com anel. Agora sim, minhocas. Os minhocas são animais anelídeos. Agora, o maior grupo animal do planeta. Os artrópodes. Aqui eu vou colocar apenas os grupos, beleza? Como, por exemplo, são artrópodes, insetos, exemplos de insetos. A paixão das mulheres, baratas, grilos, gafanhotos, mariposas, abelhas, formigas, fazem parte desse grupo. Outro cara famoso aqui são os aracnídeos. Aranhas, escorpiões, fazem parte do grupo. O oitavo grupo são os animais chamados equinodermos. Os equinodermos. O representante mais famoso dos equinodermos, galera, é a estrela do mar. Olha o Patrick aqui.
A estrela do mar. E onde nós estamos? Nós humanos estamos aonde? No último grupo aqui. O 9º grupo. São os animais cordados. Olha aqui agora mais um pouquinho. Dentro dos cordados, existem vários representantes que nós vamos estudar. Eu vou colocar apenas os mais famosos, os mais evoluídos, tá? São exemplos de cordados. Peixes, mas tem outros além deles, tá? Peixes. Aqui encontram-se anfíbios, ó, os sapos aqui, ó. Anfíbios. Finalmente, o grupo dos répteis, cobras, lagartos, crocodilos, fazem parte do grupo. O grupo das aves, aqui está pinguim, o pardal, o gavião e assim por diante. E o nosso grupo, finalmente, os mamíferos. Eu vou finalizar a nossa aula inaugural, digamos assim, da seguinte maneira. Vocês repararam que eu fui do ser vivo mais primitivo, vírus, até o grupo mais evoluído, os animais? Aí vocês viram que dentro do reino animal, eu fui do animal mais primitivo, poríferos, até o animal mais evoluído, os cordados? Aí dentro dos cordados, eu fui do cordado mais primitivo, que não é o mais primitivo representado, até o mais evoluído. Qual é o mamífero mais evoluído que existe? O ser humano. Então, depois de estudar isso, nós vamos tirar, lá mais para perto do final do ano, o capítulo para finalmente estudar os humanos. A nossa anatomia, os nossos sistemas, o funcionamento corporal, ou seja, sistema nervoso humano, sistema digestório, sistema cardiovascular humano, urinário e assim por diante. Então, tirando a botânica daí, porque a botânica vai ficar com o Cristiano provavelmente, todo o resto eu trabalharei com vocês ao longo desse ano. Mais algumas coisas que não estão aqui, como a embriologia para preparar vocês para a zoologia e para preparar vocês lá para os humanos, a histologia animal, tá bom? Então é isso que nós temos para trabalhar. Prazer em conhecê-los, bem-vindos ao ângulo. Contem comigo na sua aprovação, quero poder participar disso. Justo, nem todos precisam gostar de biologia, mas precisam conhecer para passar. Contem comigo também. Diz tchau agora para mim. Tchau. Até mais, gente.